Você já sentiu que acredita em Deus, que ora, que tenta fazer as coisas do jeito certo, mas mesmo assim a sua vida financeira não muda? Você olha para a sua realidade, olha para as contas, olha para os problemas e pensa: meu Deus, por que parece que nada vai para frente? Talvez você já tenha até se perguntado: será que o problema sou eu? Será que Deus não quer me abençoar? Será que prosperidade é só para algumas pessoas? Se em algum momento você já pensou assim, fica comigo até o final deste vídeo, porque hoje eu vou abrir os seus olhos para algo muito importante. Agora, se você não me conhece, meu nome é Álvaro Amazonas e eu tenho uma missão muito clara aqui neste canal: de mostrar que é possível viver com fé, construir amizades verdadeiras e prosperar de verdade. Porque prosperidade com Deus não é sorte, é direção. Guarde essa frase no seu coração: prosperidade com Deus não é sorte, é direção. Quando a pessoa entende isso, ela para de viver perdida e começa a caminhar com propósito. Muita gente boa, muita gente de fé, muita gente que ama Deus de verdade vive frustrada, porque acha que somente acreditar já basta. Mas existe uma verdade que pouca gente fala: ter fé é fundamental, confiar em Deus é essencial, rezar é indispensável. Só que a fé sem direção gera frustração. Tem pessoas que pedem a Deus uma vida melhor, mas continuam tomando decisões erradas todos os dias. Pedem prosperidade, mas não cuidam do que recebem. Pedem portas abertas, mas não se preparam para atravessar as portas quando elas aparecem. Pedem crescimento, mas continuam com os mesmos hábitos que mantêm a vida travada. Isso precisa ser dito com clareza. Não é Deus que tenha se esquecido de você. Muitas vezes o que falta não é bênção, mas uma direção. A Bíblia não fala apenas sobre oração, fé e salvação. A Bíblia também ensina princípios de sabedoria, responsabilidade, prudência, trabalho, organização, administração e, inclusive, como enfrentar as batalhas do dia a dia. Ou seja, a palavra de Deus não trata somente do espiritual, ela também nos mostra como viver melhor aqui na terra. E quando você começa a aplicar princípios corretos, a sua vida começa a entrar nos trilhos. Talvez não de um dia para o outro, talvez não na velocidade que você deseja, mas entra. Por isso, neste vídeo, você vai aprender 3 razões que explicam porque muitas pessoas têm fé, mas ainda não prosperam. E mais do que isso, qual caminho você precisa começar a seguir? A primeira razão é a falta de direção financeira. Muitas pessoas são honestas, trabalham, se esforçam, lutam, correm atrás, mas não sabem para onde o dinheiro está indo. Ganham hoje e gastam hoje. Recebem e já comprometem tudo. Quando o mês começa, o dinheiro já terminou. E deixa eu te falar uma coisa muito importante. O problema nem sempre está no quanto você ganha. Muitas vezes, o problema está em como você administra. Porque se a pessoa ganha pouco e gasta tudo, quando ganha mais, também pode gastar tudo. Se ela não aprende a administrar um pouco, dificilmente saberá administrar o muito. Prosperidade começa com ordem. Prosperidade começa quando você entende que não pode gastar tudo que entra. Você precisa aprender a viver abaixo daquilo que ganha. Precisa aprender a separar. Precisa aprender a organizar. Precisa aprender a dizer não para impulsos. Isso não significa viver uma vida de miséria. Significa viver uma vida de sabedoria. E eu vou te dizer uma coisa com sinceridade. Grande parte da mudança financeira começa quando a mente da pessoa muda. Quando ela passa a aprender, estudar e enxergar o dinheiro com mais maturidade. Foi justamente mergulhando em princípios como esses e também em livros que me ajudaram muito que eu comecei a construir uma visão mais sólida sobre finanças, disciplina e prosperidade. Tem gente que quer prosperar, mas quer continuar comprando para impressionar pessoas que nem se importam com ela. Tem gente que quer crescer, mas não abre mão de hábitos que destroem a própria saúde financeira. Enquanto isso não mudar, a vida continua travada. A segunda razão é depender de uma única fonte de renda e colocar toda a esperança nela. Preste atenção nisso. Quando a pessoa depende de uma única entrada de dinheiro, ela fica vulnerável. Se algo acontece, ela desmorona. Se perde o emprego,
entra em desespero. Se os clientes não aparecem, ficam com medo. Se surge um problema, não tem para onde correr. E eu não estou falando isso para te assustar, estou falando para te despertar. Pessoas que prosperam entendem uma coisa: é perigoso depender de apenas uma fonte. Por isso elas começam a desenvolver outras possibilidades. Às vezes começa pequeno, às vezes começa simples, às vezes começa com algo paralelo, mas começa. Pode ser uma renda extra, pode ser um serviço, pode ser um produto, pode ser conteúdo na internet, pode ser algo que use o seu conhecimento, a sua experiência ou a sua habilidade. O importante é entender que prosperidade também tem a ver com visão. Tem gente que olha para a vida e só vê problema. Outras olham e enxergam a oportunidade. E quem aprende a enxergar a oportunidade começa a construir um futuro mais estável. A terceira razão é não estar preparado para os imprevistos. Tem gente que vive como se fosse acontecer nada nunca, como se nunca fosse surgir uma emergência, como se nunca fosse haver um problema de saúde, como se nunca fosse aparecer uma dificuldade, como se nunca fosse surgir uma fase difícil. Mas a vida real não funciona assim. Imprevistos acontecem, momentos difíceis acontecem, desafios aparecem. E ter uma reserva não é falta de fé. Ter uma reserva é sabedoria. Eu quero repetir isso porque isso é forte. Ter uma reserva não é falta de fé, é sabedoria. A pessoa prudente se prepara. Ela entende que não controla tudo, mas pode se organizar melhor para enfrentar o que vier. Quando você não se prepara, qualquer problema vira um peso enorme. Quando você se organiza, até o problema existe, mas este não destrói da mesma forma. Por isso, uma vida próspera não é aquela que nunca enfrenta uma luta, é aquela que aprende a permanecer firme mesmo quando está diante de uma dificuldade. Então, talvez hoje o que esteja faltando na sua vida não seja mais fé. Talvez o que esteja faltando seja direção. Direção para administrar melhor, direção para organizar a sua vida financeira, direção para criar novas possibilidades, direção para construir uma vida mais prudente, mais forte e mais estável. Porque a verdade é esta: Deus pode te dar força, Deus pode te dar sabedoria, Deus pode te abrir portas, Deus pode te mostrar o caminho, mas você precisa decidir andar por esse caminho. E é aqui que muita gente trava. Quer mudança sem decisão, quer resultado sem disciplina, quer prosperidade sem processo. Só que crescimento verdadeiro exige postura. Se você quer crescer espiritualmente, construir amizades verdadeiras e prosperar com propósito, este canal é para você. Aqui a minha missão é caminhar com você de forma clara, simples e verdadeira, para te mostrar que sim, é possível viver uma vida melhor com Deus no centro. Eu quero que você nunca se esqueça dessa frase: prosperidade com Deus não é sorte, é direção. E antes de encerrar, eu vou te falar uma coisa importante. Muito do que eu compartilho aqui vem de princípios que aprendi na caminhada, na prática, na fé e também em livros que me ajudaram a construir uma vida financeira mais sólida, mais equilibrada e com mais direção. Então, se você quiser conhecer os livros que me ajudaram nesta transformação, eu vou deixar essa indicação para você. Talvez esse seja o próximo passo da sua jornada. Se este vídeo falou com você, se inscreva no canal e continue comigo nessa caminhada, porque isso aqui não é só sobre dinheiro, é sobre transformação, é sobre propósito, é sobre construir uma vida que faça sentido. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.